Oi, gente, vamos lá. Eu fiz uma enquete, hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Eu fiz uma enquete no Insta sobre uma postagem do Getsemane. O que é Getsemane? É o lugar da dor, da agonia, onde Jesus rapidamente, quando diz passa-se de mim, ele olhou e disse, não, mas seja feita a sua vontade. Ele teve um poder de virar a chave muito rápido, de sair do lugar de dor, mesmo sabendo que era o lugar de morte, mas era morte de cruz, porque ali estava o propósito dele. E eu perguntei para as pessoas sobre esse aspecto, se rapidamente eles conseguiam sair do lugar de deserto, que é o Getsemane. E 50% delas me responderam que tem uma agilidade, consegue sair rápido, tem uma resposta rápido deste deserto, deste lugar, e 50% me disse que tinha dificuldade, que demora para sair. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Primeiro eu quero dizer que, eu não sei se vocês sabem, pensando nesse aspecto, pensando em deserto, nós vamos fazer uma figura de linguagem como deserto, mas nós vamos trazer o deserto dessa terra, do deserto de onde nós estamos. Então, o maior deserto do mundo é o deserto da Antártida. Milva, deserto da Antártica, sim, deserto da Antártida. Se vocês não sabem, é o maior deserto do mundo, é um gelo, é lugar de gelo, é o maior deserto gelado do mundo e em território também. O segundo deserto maior é o deserto do Saara, onde quando nós falamos em desertos nós lembramos disso, que também é o deserto mais quente. Então o deserto da Antártida, a média sempre é menos 11,6 graus, então é um lugar muito gelado e durante os 12 meses do ano, é um lugar sempre muito frio. O deserto do Saara é um deserto onde de dia ele chega a até mais de 50 graus, calor extremo, e de noite ele pode chegar em média até menos 10 graus. Então ele é um calor intenso e um frio muito intenso. Mas nos dois lugares nós temos que meditar sobre o deserto. E é sobre isso que nós vamos falar. Eu vou trazer a palavra de Oséias 2. Eu vou ler um pouquinho sobre isso. Oséias 2,14 diz assim para nós: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Olha o que Deus está falando para nós aqui. Oséias é no Velho Testamento, é um dos profetas chamados profeta menor do Velho Testamento. Então Deus está dizendo para aquele povo de Israel, portanto, ou seja, ele está com uma conclusão aqui. Eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Então no deserto Deus fala conosco ao nosso coração e ele continua no 15. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. Mas o que é o deserto? Acabei de dizer que dois desertos que nós sabemos e conhecemos são os desertos do Saara e da Antártida. Então esses dois desertos, esses dois lugares são os lugares que não há vida, não há abundância de vida, a subsistência lá. Se nós formos para a Antártida, nós temos que nos preparar para ter que ter um lugar que tem um aquecimento, porque se nós formos e ficarmos lá fora, sem um lugar, podemos morrer, porque o nosso corpo não vai conseguir ficar naquela temperatura muito baixa, mesmo com tanto agasalho, dependendo do tempo, nós não vamos sobreviver. No deserto do Saara, também é um lugar que poucas plantações acontecem, algumas vegetações como gramíneas, arbustos, cactos, algumas coisas. Então o deserto é um lugar de reflexão, um lugar de dor, um lugar de provação. Pode ser um luto da sua vida, pode ser um divórcio, pode ser uma separação, pode ser um problema financeiro,
pode ser um fim de um relacionamento, pode ser a falta de um emprego, pode ser dívida ou dívidas, podem ser dívidas, pode ser problemas familiares, pode ser problema com os filhos, podem ser vícios, podem ser N situações. Mas como Deus nos explica aqui, o deserto é só para falar o nosso coração. O que eu faço neste lugar? É um lugar que tem que ser muito rápido. Porque, Milva, mas o luto, vou usar o luto como exemplo. Tem fases do luto, ok. Mas ele não pode passar, você não pode passar a sua vida no luto. Você tem fases. Quais são as fases? São 5 fases. Então passa logo essa fase. Olha para tudo isso e veja o que te levou a ficar neste lugar. Porque neste momento nós temos que olhar para toda a situação. É assim que eu tenho feito, já passei por vários desertos. Alguns eu demorei. Hoje, com a experiência e conhecimento, de autoconhecimento, eu não demoro mais para ficar no deserto, não demoro mesmo. Como eu faço? Eu faço um checklist. Por que eu estou naquele lugar? O que me levou naquele lugar? Se é algo que independe de mim, se fosse um luto, eu olharia quais as forças que eu preciso imprimir dentro de mim e quais as fases que eu precisaria apressar para sair daquele lugar. Eu tomaria posse realmente da minha vida, olharia dentro de mim essa força e sairia rapidamente deste lugar. Eu não admito mais ficar no deserto mais tempo daquilo que Deus quer que eu fique, que é rápido. Jesus nos ensinou isso em Getsemane, que nós temos que ser muito rápido. Então veja, se o deserto é árido, se o deserto é frio, se o deserto é seco, se o deserto não tem água, se tem escassez, se tem fome, se tem seca, isso não é o nosso lugar. Esse nunca foi o nosso lugar. E eu tenho certeza que Deus nunca quis que nós ficássemos ali também. Ele nos levou para lá, para alguma reflexão e memória de algumas rotas que temos que consertar. Mas Ele não nos quer lá. Só que este sair é uma força que depende de nós. Você olhar para você e dizer, escuta, chega, eu não quero mais ficar aí. Então, diante desse post que eu coloquei, onde as pessoas me falaram que 50% estão demorando, é para você que eu estou dizendo. Meu querido, qual que é a dica? Eu já estive no lugar que vocês estão de demora. E eu perdi muito, as minhas energias eram sugadas o tempo todo. Pode ser uma depressão, uma síndrome do pânico. O que te levou para essa doença psicossomática? Por que é psicossomática? Porque são coisas que foram pensando, repetida, e te levou para este lugar. Então você precisa fazer uma autoanálise. Por que você ainda continua aí? E pedir e colocar uma força que vem do alto e sair rápido deste lugar. Hoje eu não admito ficar mais nos desertos, eu não tenho tempo para ficar mais em deserto, porque tem tantas coisas que eu tenho que fazer para a vida dos meus clientes, para a minha vida, para a vida dos meus filhos, para abrir a boca para as coisas de Deus. Eu não tenho tempo mais de deserto, além daquilo que eu tenho que ficar. Porque eu sei que quando Deus me leva, meu papo é muito reto com Deus. Senhor, o que eu tenho que aprender? Me ajuda logo. Me ajude a entender. Eu olho para mim, eu faço um checklist, como eu disse. Quais os sentimentos, quais as emoções que me levaram para este lugar. Eu corrijo a rota rapidamente. Eu não fico mais. Meu papo é muito reto comigo. Eu me autorresponsabilizo sem culpa, sem dor. Eu só corrijo e saio. Eu fiz uma parábola com uma montanha, né? Em cima, embaixo e sobe. É assim que eu faço. Então eu convido vocês a visitarem realmente esse deserto, porque deserto não é lugar de ficar. Nós até vamos, porque Deus nos diz ali: eis que eu atrairei e levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Deus fala com o coração rapidinho, que Ele possa falar ao seu coração, mas que você
pegue o manche da sua vida e mapeie tudo isso para que você saia deste lugar, porque deserto não é lugar de vida. Deserto é lugar apenas de uma passagem rápida. A minha dica é que você ore ao Senhor e que você olhe para dentro de ti e faça essa autorreflexão e se mova para sair deste lugar. Um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe e te guarde.